Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, no Nauna, só sei que tudo sei através da essência, o Logos, a verdade, que tudo é, sabe? É esse o título de hoje. Eu cheguei nessa frase pensando no título de hoje para explicar mais ou menos como eu poderia falar sobre as coisas que eu estava estudando, sabe? Eu tenho estudado um pouco mais de filosofia, estudado Lacan, consequentemente as pessoas que ele influenciava, como Zizek ou Badiou. Então eu peguei e comecei a estudar um pouco sobre isso, né? E hoje, excepcionalmente, eu vou falar sobre isso. Primeiramente, eu já fiz um vídeo aqui sobre o que é a filosofia. A filosofia é o amor à sabedoria. A sabedoria é todo o diálogo entre o e ele mesmo, entende? A sabedoria é justamente o chamado arcano maior 2, que é o arcano 1 é o próprio que todos somos. O diálogo entre o e ele mesmo, ou seja através entre mim e você com esse vídeo, seja através da sua alma, seu ego com o eu superior, o Pai, Elohim, Deus dentro de você, todo o diálogo entre o e ele mesmo e gera a própria sabedoria. E o amor a esse diálogo é a filosofia, entende? A filosofia é a representação disso. Philos, que é a palavra amor, e Sofia, a palavra sabedoria. E nessa expressão, todas as pessoas que amam estudar, todas as pessoas que gostam de fazer qualquer forma que gere o diálogo entre o e ele mesmo são, de certa forma, filósofos. Mas só pode se dizer realmente filósofo quem passa pelo estudo dos 9 primeiros arcanos maiores, ao qual eu já falei no vídeo sobre o que é filosofia. A gente também tem uma lista sobre o que sabe, justamente para atentar à responsabilidade dos conceitos reais, entende? Tanto de democracia com relação à ideologia, enfim, é uma boa lista aqui do canal. Então hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia e na UNA vai ser justamente nesse entendimento do tudo saber através da própria essência, o eu superior, o Pai dentro da gente. E o diálogo entre o Pai e você é através da própria verdade, que é o próprio Cristo, o Logos divino e imutável, entende? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso. E eu botei várias anotações dos meus estudos dos últimos dias. O primeiro o amor pela verdade é a coluna central da filosofia. O amor pela própria essência é a própria coluna central de toda a sabedoria. Toda a sabedoria nasce do próprio amor da comunicação entre o ego e a própria essência, entende? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Esse diálogo entre o ego e a própria essência que tudo gera a própria sabedoria. Logo, a coluna central da filosofia é justamente o amor à própria essência, a verdade, entende? Então, chegando a isso, eu vou passar sobre alguns tipos de personalidades, de maneiras de enxergar o humano, o humano e enxergar ao que todos somos, ao mundo, ao universo, de formas filosóficas diferentes, de períodos filosóficos diferentes. E o primeiro é justamente os sofistas. Os sofistas, os que, justamente nessa compreensão, eu faço uma crítica ao sofismo. Os sofistas são para os sofistas, o que existe é a própria retórica, é a linguagem, entende? E que nada é verdade, entende? Ele nega a própria verdade. Logo, em consequência, não gera conhecimento, sabe? Apenas usa do aspecto linguístico, ou seja, da visão distorcida da dialética e da lógica, para confundir as pessoas e se distanciar da verdade e do conhecimento como consequência disso. Logo, todo sofista é esquizofrênico, porque se rompe com a própria realidade, que é a própria verdade,
que é a essência de toda a unidade que somos, e cego, porque não enxerga a própria luz, a essência. É preso na queda de si mesmo. Ele está tão em queda que tenta justificar essa própria queda através da negação da própria verdade, que é a própria queda deles, entende? Então, e justamente sobre isso, eu vou falar um pouco mais. O sofismo, ele através da história, teve vários representantes e também conclusões lógicas de novas escolas filosóficas que tinham como base o sofismo. O sofista é diferente do cético. O cético é a convicção filosófica de não reconhecer a própria verdade, sabe? Não nega a verdade, mas por não conhecê-la em consciência objetiva, logo não a reconhece, entende? Diferente dos sofistas, para os quais não há a própria verdade. Logo, nega a própria realidade, como falei antes, caindo em si mesmo para reconhecer inevitavelmente, entende? Por quê? Porque há tudo, até a própria ignorância, até se perder preso no próprio véu do não enxergar a própria verdade, gera a própria verdade nessa consciência objetiva. Até no momento pós-morte, entende? Após a morte, a alma vai diretamente em encontro da própria essência, sabe? Após sair do corpo. E logo, consequentemente, todas as pessoas enxergam a verdade, querendo ou não, negando-a ou não, entende? Outros também que eu vou falar aqui são os críticos, que têm a convicção que não pode reconhecer a verdade. São figuras do século XIX. Faltam-lhes o quê? O que falta ao crítico? A personalidade crítica. Falta-lhe o entender que o viver é o próprio reconhecer a verdade. O viver é o próprio movimento único da vida humana, que é o próprio movimento único do universo, que é o movimento una, gera a todo momento, através dele mesmo, a compreensão da própria verdade em toda a consciência objetiva humana, em todos os seres humanos, entende? No gerar essa verdade, todo crítico que não reconhece a verdade acaba reconhecendo a própria verdade, querendo ou não, porque até o adentrar-se na ignorância, até o negar a própria verdade, faz com que, através da realidade, que nada mais é do que a expressão da própria verdade, enxergar a própria verdade. E aí eu chego à figura do antifilósofo, que é uma figura de Lacan, consequentemente, de influência de Lacan, que consequentemente veio o trabalho de Badiou sobre a antifilosofia. O antifilósofo paga o preço com a sua própria vida para o testemunho da distância sem medidas, entende? Nessa compreensão da distância sem medidas é que a gente entende a frase de Lacan, que a filosofia é uma sofisticada forma de ignorância. É o sei que nada sei de Sócrates, exacerbado à última potência, através de Nietzsche e de outros filósofos. Nessa compreensão, o não reconhecer a própria verdade só faz reconhecer a própria ignorância, entende? A ignorância do não saber, do não reconhecer a própria verdade. Logo, paga o preço com a sua própria vida, com o karma do negar a própria verdade, a própria vida, que é a própria essência, o logos divino imutável, como testemunho, ou seja, a vida desses seres servem como testemunho para o que ele chama de a distância sem medidas, entende? Ou seja, o viver, andar para reconhecer a própria verdade e mesmo ao andar e se enveredar nesse caminho de distância sem medidas, não reconhecê-la, a própria verdade, entende?
É isso o que é a antifilosofia. Logo que, por não reconhecer a imortalidade através da essência, o espírito, o um, não compreende o ser e o viver do infinito da eternidade. Ou seja, a eternidade é a própria distância sem medidas. O que eu quero dizer com relação a isso? O reconhecer a própria imortalidade é o reconhecer a própria essência, o um, o ser real, que todos somos, e através dela viver a própria imortalidade, tá? Sabe? Só se vive a imortalidade nos três planos, em essência, ou seja, espírito, em energia, ou seja, alma, e em corpo, como o próprio Cristo, que morre e 3 dias depois ressuscita para subir aos céus e viver a eternidade, viver a imortalidade nesses 3 planos, no corpo que ele viveu na Terra. Nessa compreensão, vou repetir novamente a minha crítica com relação à antifilosofia. Uma das críticas básicas com relação à antifilosofia. O antifilósofo, por não reconhecer a imortalidade através da própria essência, a verdade, o espírito, um, não compreende o ser real, um que todos somos. Logo, não compreende o próprio viver realmente, que é o viver do próprio infinito da eternidade, que é a própria distância sem medidas, entende? Que é justamente a compreensão da própria onisciência, entende? Quando entendemos que somos o próprio ser real, Elohim, compreendemos também que tudo sabemos através do próprio ser real, a essência, Elohim, Deus, a própria verdade, entende? E aí eu chego a Nietzsche. Quero falar um pouco sobre isso. Nietzsche fala: eu sou algo mais que um filósofo vivo do meu tempo. Sou algo decisivo e fatal, que abrocha entre os milênios, entende? Para você ver como o ego de Nietzsche era, né? Nietzsche é um cara muito bom de ler, assim. Você compreende muito do que é a filosofia moderna através dele, pois ele influenciou Deleuze, Foucault, Lacan, grandes filósofos, sabe? E até hoje influencia na mente capitalista, entende? Eu tenho várias críticas a Nietzsche, mas é muito bom estudar ele. Eu sempre indico para as pessoas estudarem. Ele é um exemplo maior dessa antifilosofia. Ele foi o primeiro a exacerbar a negação da própria verdade ao ponto de chegar à loucura, entende? A viver sem enxergar a própria verdade conscientemente, entende? E ao entregar a vida dele, ela é a própria expressão do que é a antifilosofia, ou seja, aquele que paga o preço através da própria vida para testemunho de uma distância sem medidas, entende? Ele é o exemplo maior da própria antifilosofia. Logo, a antifilosofia se opõe ao discurso filosófico com a negação da existência da verdade. Ou seja, a antifilosofia nega a própria filosofia através da sua base, como falei. Para haver filosofia é necessário haver um amor pela verdade. Como nega a própria verdade, nega o próprio amor a ela, entende? Consequentemente, não compreende a própria essência de todas as coisas, não compreende a unidade, o ser real que todos somos, e não compreende a própria expressão desse ser real em comunicação constante com o próprio ego, entende? Com a alma. A antifilosofia se opõe ao discurso filosófico com a negação da existência da verdade, não entendendo que não existe o real sem a mesma, entende? Essas pessoas rompem com a realidade a partir do momento que negam a própria verdade, pois a verdade é a própria realidade. Quando você está aqui me olhando e enxergando esse vídeo, você entende tanto que essa é a realidade, que eu estou aqui na sua frente, nessa tela, falando com você sobre assuntos filosóficos, e também você está vivo neste exato momento, enxergando, vivendo
essa expressão que lhe mostra diante dos seus olhos, entende? É justamente isso que você olha no mundo exterior, é a própria expressão da realidade e que é a própria verdade, entende? Pois a verdade é a expressão máxima da realidade. Badiou define como a vitória do real contra a forma morta da retórica filosófica, sem entender que a filosofia tem a vida eterna através do infinito da sabedoria. Logo, o amor à filosofia, o amor à sabedoria, que é a própria filosofia, tem a vida eterna através da própria sabedoria, pois por toda a eternidade, um dialoga com ele mesmo a todo momento, se comunica com ele mesmo. Logo, quando há diálogo entre um e ele mesmo, há sabedoria, gera conhecimento, entende? E isso é inevitável, e é a todo momento o que é vivido por todo um que somos, entende? Logo, passando por essa crítica à fala de Badiou, eu chego à crítica a Lacan. Para Lacan, há algo no real que não pode ser conhecido. Entendo essa compreensão de existir algo, primeiramente. Eu fiz um vídeo sobre o real lacaniano, que é uma crítica à própria compreensão do real lacaniano. Aqui no canal, é só você procurar. Eu falo um pouco sobre o triângulo da providência e critico a própria compreensão da realidade lacaniana. Da realidade não. A própria compreensão do real lacaniano. E aí Lacan fala. Peço para que você veja esse vídeo sobre o real, antes mesmo de ver esse, sabe? Porque quando falo aqui da fala de Lacan sobre o real, é justamente desse real lacaniano. Que eu posso mais ou menos explicar de uma forma como se... tá ligado no Máscara? É a melhor forma que eu achei, que o próprio Zizek define o real assim. O real é justamente como a personalidade se expressa ao usar a própria máscara, sabe? Ou seja, é justamente o poder de estar com uma máscara, de usar essa personalidade que você demonstra para fora, para as outras pessoas, faz com que o seu ego se choque com o seu próprio subconsciente, o que nesse diálogo, o toque do subconsciente com a própria consciência objetiva gera a compreensão lacaniana do real. Tá ligado? Eu tenho uma crítica sobre isso, eu deixo aqui no canal. Ou deixo no vídeo final, na tela final do vídeo. A essência, a verdade, como conhecedora de todas as coisas, e rege a própria realidade. Ou seja, a verdade é a própria realidade, que é a expressão da própria essência. A essência que eu digo aqui é a consciência una. A sua mente, a mente humana, funciona dessa maneira. Você tem a sua consciência objetiva, que é essa daí, quando você está olhando para essa tela e me olhando aqui agora, isso aí é a sua consciência objetiva. Você tem o subconsciente pessoal, que é justamente a expressão do seu subconsciente, ao qual Lacan chama de inconsciente. Nada é inconsciente. Tudo está a todo momento consciente. Por isso se chama de subconsciente. O subconsciente pessoal é uma expressão justamente do somatório de toda a sua vivência, tanto agora como antes, como de toda a vivência, na verdade, não só sua, mas toda a vivência humana. O subconsciente ele é dividido em duas partes. Existe o subconsciente pessoal e o subconsciente transcendente, que é o subconsciente coletivo, ou seja, a expressão a somatória do subconsciente pessoal de todos os seres humanos, entende? Esse é o subconsciente transcendente, que é justamente aquilo que é a própria verdade. O subconsciente transcendente e o subconsciente pessoal é regido pela própria consciência una, a essência, entende? De todas as coisas, o espírito,
sabe? De onde provém a todas as coisas, o ser real, um que todos somos. A essência, que é a própria verdade, como conhecedora de todas as coisas, pois na essência contém a tudo e a todas as coisas, em passado e presente e futuro, pois no plano essência não há o próprio tempo. O tempo é apenas a compreensão humana do movimento da própria essência, entende? Em essência não há passado, presente e futuro. Tudo já está, tudo já é. Logo, a essência como conhecedora de todas as coisas é e rege a própria realidade. A limitada consciência objetiva humana só reconhece aquilo provindo do movimento da própria essência, o ser real. Com a declaração sobre a verdade do... isso. Consequentemente, Lacan faz duas declarações que é muito importante para frisar e entender o que é a antifilosofia. Com a declaração sobre a verdade do seu seminário 20, de 73, ele fala: a verdade é suprema como o desconhecido. Ou seja, a verdade tem o seu arquétipo máximo como o próprio desconhecido. Por quê? Porque a consciência objetiva humana não percebe, ela é tão limitada pela própria essência que não concebe totalmente a própria verdade. Porque o seu cérebro não concebe a própria verdade, a totalidade da própria verdade. Não entendendo Lacan, para ele, né, que eu digo aqui no caso, mas não entendendo Lacan que a consciência objetiva humana, quando em comunicação com a própria essência, percebe a toda a verdade através da própria essência, em porções que é dada pela própria essência, sabe? Em percepções que é dada pela própria essência. Logo, a verdade como sujeito em si mesmo produz como sujeito conhecimento. A verdade como sujeito em si realmente produz conhecimento, pois a verdade como sujeito em diálogo com o ego, com a consciência objetiva humana, gera conhecimento. Este é o porquê que a verdade, segundo Lacan, é inconsciente. Porque o homem, para Lacan, não consegue conceber a toda a verdade como uma verdade suprema, entende? Mas essa verdade suprema existe e rege a própria consciência objetiva humana. E é no diálogo entre a consciência objetiva humana e essa verdade suprema, como essência do ser real, do um que todos somos, que gera o próprio conhecimento. O conhecimento só é gerado através disso. Logo, Lacan conclui: não há conhecimento da verdade, mas há conhecimento psicanalítico sobre a falta de conhecimento, que ele chama esse paradoxo de Mate. E aí eu discordo desse pensamento, do paradoxo Mate de Lacan, como logo Lacan não compreende que todo o conhecimento, como falei antes, provém do diálogo do ego humano com a própria verdade, a essência, o ser real. O real lacaniano é uma revelação em forma de ato. Logo, o ato isola o real da conexão normal do imaginário com a ordem simbólica. Justamente o ato de revelação, de choque da sua consciência objetiva com o seu próprio, o que Lacan chama de inconsciente, ou seja, com o próprio subconsciente e, consequentemente, através da transcendência da própria verdade, com a própria consciência una, isola esse ato de revelação, de compreensão da própria realidade, do imaginário com a ordem simbólica. Mas não é só isso. Lacan não compreendia que o que ele chama de inconsciente é regido pela consciência una que tudo rege, entende? Que tudo é e que é o próprio um que todos somos. Logo, nessa compreensão, a própria compreensão do imaginário e do simbólico
são apenas expressões e facetas de comunicação entre a própria essência e a consciência objetiva humana. O real é o provindo da própria essência, a verdade. E só há real através da verdade, pois a verdade é a própria realidade. Por hoje eu fico por aqui no Na Una dessa semana. Peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo se realmente curtiu. A gente tem um Pix logo aqui embaixo, caso vocês queiram ajudar. Tem os links para as outras mídias sociais do Movimento Una e até mais.